Como pregar sobre Sansão? É o que veremos nesse vídeo. Eu vou te ensinar como montar um sermão falando sobre o herói real que viveu aqui nessa terra. A gente está acostumado com esses filmes da Marvel, né, da DC, falando sobre super-heróis e a criançada fica viajando, imaginando alguém com grandes poderes. Pois é, a Bíblia conta a história de alguém que tinha um grande poder, uma grande força, mas que teve muitos problemas aqui na Terra. E é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo e eu vou te ensinar como montar uma pregação sobre Sansão. Bom, eu já tenho aqui um esboço pronto e eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse esboço. Deixa eu posicionar melhor aqui essa câmera e vamos lá. Como pregar sobre Sansão? Nós vamos utilizar o texto de Juízes 13:3, quando o anjo veio anunciar ali a mãe de Sansão que teria um filho, que seria o Sansão, e ali passou um relatório, né, de quem Sansão seria e o que ele teria que fazer, que foi aí o voto do nazireado. Então o texto está lá em Juízes 13:3, você vai colocar isso aqui aí no seu esboço ou no seu rascunho, como você queira chamar. Nós vamos então para a nossa introdução, e na introdução, o que a gente vai fazer? Na introdução, a gente vai falar sobre os filmes de super-herói. Professor Will, mas eu não sei falar de filmes de super-herói. Tudo bem, você pode até não querer falar, tá? Por que falar de super-herói? Porque é uma boa ligação. Principalmente se você estiver pregando para jovens. Tem muitos jovens que assistem os filmes de super-herói da Marvel, da DC, que falam, né, dessas histórias aí do Superman, Homem-Aranha, Liga da Justiça, Batman e outros. Então, e muitos adultos já foram jovens e gostavam desses filmes. Mas eu não entendo nada. Beleza, você pode até não usar isso daqui, já ir direto para o fator histórico. Mas se você puder falar, você pode, entre aí e fale um pouquinho dos filmes de super-herói, né, que são homens que têm uma força extraordinária, que solta raios e que deixa a criança ali paralisada, sonhando em ser um super-herói daquele. Só que são heróis que não existem, são frutos da imaginação de homem. E aí você fala, a Bíblia conta a história de um super-herói que existiu de verdade, que tinha uma força sobre-humana. Era o homem mais forte do mundo. E aí você entra na visão panorâmica. Qual é a visão panorâmica? Você vai falar do fator histórico, o que acontecia na época de Sansão, o que acontecia ali, que vai ser o nosso fator histórico. Você vai falar sobre os filisteus e o jugo que os filisteus colocavam nas costas dos israelitas, né, do povo hebreu. Você vai falar da dominação que os filisteus causavam, da perturbação que eles causavam ali na vida do povo de Deus. E aí vai falar um pouquinho sobre quem eram os filisteus. E aí vai dizer que é nesse contexto histórico aqui que a gente já vai começar a entrar na mensagem. É nesse contexto histórico que nasce Sansão. Por quê? Era Deus levantando um homem para livrar o povo das mãos dos filisteus. E Deus tinha um propósito muito grande. Então Deus vem, anuncia o nascimento de Sansão, fala sobre o voto do nazireado, fala sobre o propósito de que ele tinha para a vida de Sansão. Então você vai falar um pouquinho do anúncio, vai contar ali como... Primeiro você vai ler o texto lá, né? Então agora você vai contar com suas palavras como foi o anúncio, o que a família de Sansão pensou, vai falar sobre o voto do nazireado, o que era o voto do nazireado, né? Quais as regras que o nazireu tinha que seguir e que Sansão tinha que seguir. E aí você vem falar agora sobre qual era o propósito de Deus para a vida de Sansão. Quem era Sansão aos olhos de Deus? Ou quem Sansão devia ser aos olhos de Deus? Qual era o propósito que Deus queria para ele? Aqui, a gente já continuando a mensagem, a gente entra aqui, em erros que Sansão cometeu. Então você vai falar do propósito, mas você vai dizer, Sansão não estava disposto a seguir o propósito de Deus. E Sansão cometeu vários erros. Eu vou destacar 3 principais erros de Sansão. E aí você entra. Primeiro, Sansão era desobediente. Sansão não seguia o que Deus pedia, não seguiu o voto do nazireado à risca. Sansão não guardou o segredo que devia guardar. Deus
Deus tinha leis próprias para o seu povo, mas Sansão não estava disposto a seguir. Sansão preferiu, com tantas mulheres querendo ser suas esposas, né? Sansão preferiu buscar mulher lá do povo inimigo. Sansão se deitava com prostituta. Sansão era desobediente e colheu as consequências por ser desobediente. Aí você traz a aplicação para nós. Irmãos, quantas vezes nós pagamos o preço por sermos desobedientes? Deus tem propósito na nossa vida, mas nós não queremos seguir. Nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós queremos fazer tudo do nosso jeito, queremos fazer o que nos agrada. Nós não estamos dispostos a nos submetermos a Deus e a sua palavra e a sua vontade e ao seu propósito em nossa vida. Sansão era desobediente. Segundo erro que Sansão cometeu, está aqui: Sansão brincou com coisas santas. Aquilo que era santo, o voto nazireado, Sansão brincou com o voto nazireado. Sansão brincou com o voto nazireado. Não podia revelar o segredo da sua força. Sansão brincou com o fato de não poder revelar. Sansão brincava com as leis, brincava com Deus, brincava com o que havia de mais santo, o que era sagrado, e pagou um preço muito alto por isso. Terceiro, Sansão só fazia aquilo que agradava aos olhos. Ele mesmo disse: ela agradou os meus olhos. Fazia tanto que agradava aos seus olhos que, quando foi preso, a primeira coisa que aconteceu foi perder os olhos. Quem faz o que agrada aos olhos acaba ficando sem os olhos. E o pior é quando fica sem o corpo inteiro, quando perde a vida, o que há de mais precioso para nós. Você sabe o que é fazer o que agrada aos olhos? É fazer o que dá na teia. Isso é a maior prova de desobediência. Faz só o que gosta, faz só o que quer, só o que tem vontade. Ah, mas isso não me agrada. Ah, mas não combina comigo. Quantas vezes a gente está fazendo só o que agrada aos olhos? A gente é rebelde, a gente é desobediente, a gente faz o que gosta apenas, não quer saber daquilo que Deus quer para nós, a gente quer saber só do que a gente gosta. E Sansão fez isso. Sansão só fazia o que dava na teia. Mas ainda assim, Deus usava essa rebeldia, Deus usava essa desobediência, essa irreverência de Sansão contra os filisteus para cumprir o propósito dele. A gente não pode pagar para ver se Deus ainda nos usará mesmo estando em pecado. Mas se Deus quiser, ele faz, como ele fez ainda com Sansão. E aqui, nesse último erro de Sansão, a gente já leva para as considerações finais. Aplicar o fazer o que agrada aos olhos. O que é fazer o que agrada aos olhos, irmão? Minha irmã e meu irmão, o que é fazer o que agrada aos olhos? É fazer a nossa vontade. E aí você pode aplicar. Quantos jovens desobedecem pai e mãe para fazer o que agrada aos seus olhos e acabam presos porque se metem com más companhias, acabam mortos porque se envolvem com drogas, acabam viciados em drogas, internados em uma clínica de recuperação. Quantas meninas, o pai fala: não, esse não é um bom homem para você, e ela: não, eu quero porque é lindo, porque é gostoso, porque é isso, porque é aquilo. E acabam apanhando, passam uma vida de sofrimento apanhando dos seus maridos, porque escolheram aquilo que agradava aos olhos. Nem tudo que agrada aos olhos satisfaz a alma, satisfaz o coração. Quantas mulheres são mortas por homens violentos porque tomaram decisões baseadas naquilo que agradava aos olhos. Quantas vezes nós tomamos decisões nos baseando naquilo que agrada aos nossos olhos e pagando um preço muito alto. Pagamos um preço altíssimo pelos pecados que cometemos e porque queremos fazer aquilo que agrada aos nossos olhos. E aí se aplica e se agrada aos nossos olhos para a vida ali da igreja, para a vida dos irmãos. E aqui a gente caminha para o final da mensagem com a conclusão: ninguém foi tão longe que Deus não possa alcançar. Sansão cometeu erros terríveis, foi preso, humilhado, massacrado. Mas em um determinado momento, Sansão olhou para si, olhou para tudo que ele podia ter sido se tivesse colocado nas mãos de Deus. E Sansão agora se arrepende, olha para o céu e, enxergando Deus, vendo Deus com os olhos da fé, Sansão clama por misericórdia e Deus vai ao encontro de Sansão. Deus vai ao auxílio, ao socorro daquele filho rebelde, mas que agora estava com o coração aberto, agora estava arrependido, disposto a ser aquilo que Deus planejou para ele, disposto a cumprir o plano de Deus, ainda que perdesse a vida. Isso é arrependimento. Remorso, sofre, chora, mas não quer pagar o preço pelos erros. Arrependimento diz: eu pequei e mereço a morte, aqui estou, Senhor. Tira minha vida se preciso for, para remir os meus pecados.
E Sansão falou: Senhor, pela última vez, nem que seja uma única vez, a última, me use de novo. Me use. Última vez. Sansão sabia que ele pagaria o preço alto, perdendo a vida, mas que ele tinha que cumprir o propósito de Deus na vida dele. E ele clamou a Deus por misericórdia e Deus ouviu. E aqui a gente caminha para o final. E aí a gente vai finalizar falando dos perigos. E aí você conta o que aconteceu, que Sansão pediu para ir lá para as 2 colunas, e ali ele clamou a Deus, ele pediu que o Espírito Santo o possuísse novamente e desse a força que ele precisava para cumprir o propósito que Deus tinha para a vida dele. O cabelo já estava maior, ele sentiu o usar do Espírito Santo, ele sentiu o Espírito Santo percorrer cada veia do corpo dele, e ele sentiu o poder novamente. Então ele empurrou aquelas colunas, derrubou o telhado daquele palácio, daquele prédio, e matou mais filisteus na morte dele do que em todo o tempo que ele viveu perseguindo e matando filisteus. Cumpriu o propósito de Deus, pagou um preço alto por conta da desobediência, dos erros que cometeu. E aqui você chama os irmãos e lembra os perigos da desobediência, o que isso pode fazer, o que isso pode causar na vida das pessoas. Apele para que os irmãos coloquem-se nas mãos de Deus e cumpram o propósito de Deus nas suas vidas. E faça aquele apelo. Você quer se colocar nas mãos de Deus para ser um vaso escolhido, um instrumento nas mãos dele? Então se levante, ou levante a mão, ou se levante e venha aqui que eu quero orar por você. Não seja um Sansão que desobedecia, mas seja um Sansão arrependido que se colocou nas mãos de Deus e permitiu que Deus cumprisse o propósito dele na vida. E aí você finaliza e ora pela igreja. Caso você tenha interesse que eu grave um outro vídeo passando esse esboço para você, é só falar, comente lá nos comentários se você tem interesse nesse esboço aqui. Esboço simples. Você pode ajustá-lo, adaptá-lo aí para a tua necessidade. Tá bom? Eu espero que tenha te ajudado, que Deus te abençoe, Deus te use, te guarde, Deus te transforme, faça de você um instrumento nas mãos dele. Meu caderno de oração não está aqui na minha mesa porque eu vou viajar, está lá na cama e eu vou levar comigo. Para onde eu vou eu levo, porque eu oro pelas pessoas, pelos nomes que estão lá no meu caderno de oração. Então, se você tem interesse de que eu ore por você, vá no comentário e coloque o seu nome e a cidade onde você está falando. Porque ainda hoje eu quero orar por você. E se você quer que eu ore por alguém da tua família, alguém que necessita de oração, 3 nomes, coloque aqui nos comentários, mas coloque um nome por comentário, coloque um nome, dê enter, e aí faça outro comentário com outro nome, tá bom? Se você colocar o nome da pessoa e a cidade onde ela mora, eu vou adicionar o nome dela ao meu caderno de oração também. Deus te abençoe e te guarde. Deixa eu orar por você, querido Deus, obrigado pela vida dessa pessoa que está aí assistindo, desse irmão, dessa irmã que está assistindo o vídeo nesse momento. Que os traços errados de desobediência, de rebelião, de Sansão, não façam parte da vida dele, não façam parte da vida dela, mas que o teu Espírito Santo possa preenchê-la com todo o poder e glória, para que seja um instrumento poderoso nas tuas mãos, para o teu louvor. Eu suplico em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo. Ó, não se esqueça, tá? Abençoe esse canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo aí da tua igreja, lá no grupo de oração, no grupo da tua igreja, tá bom? Deus seja louvado, Deus te abençoe.